O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 discípulos voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Hoje, se a gente quer saber de alguma coisa, ou se alguém quer comunicar alguma coisa, o que faz? Usa propaganda. Usa propaganda no rádio, na televisão, na internet. Estamos bem conscientes do poder da internet hoje, das chamadas redes sociais. Em questão de minutos, todo mundo fica sabendo. As informações hoje, elas circulam com uma velocidade muito grande. A eficácia da mensagem depende não só e exclusivamente do meio com o qual esta mensagem circula, mas também depende da forma como ela circula, do revestimento que a mensagem recebe. Porque de uma coisa é certa, quem manda uma mensagem quer sem dúvida alguma o êxito desta mensagem, mas para ter o êxito desta mensagem precisa pensar no destinatário. A propaganda, dizem, é a alma do negócio, mas não só, porque tem muita propaganda boa com produto ruim. E as pessoas compram, porque se deixam levar pela propaganda. Na época de Jesus, não existiam os meios de comunicação social que nós temos hoje. Mas existia o principal meio de comunicação social, o corpo a corpo, que ainda é usado hoje. Jesus foi brilhante na sua época, porque Jesus tinha um produto chamado o Reino de Deus. Ele tinha os vendedores deste produto, 72 discípulos, que deviam andar de cidade em cidade, levando este produto e dando as provas de quanto este produto é bom. Entrai numa casa e dizei: a paz esteja nessa casa. Se houver ali alguém de paz, a paz descerá. Se não houver, ela volta para vocês. Comei do que vos servirem. Curai os enfermos. Expulsai os demônios. Isto é, o produto, o reino de Deus estava acompanhado das suas significações. O que o reino de Deus significa? Libertação.
Mas as instruções de Jesus para os discípulos, se ele as tivesse feito hoje para nós, eu tenho minhas dúvidas se nós aceitaríamos ser 72 discípulos dele, indo sem bolsa, sem sacola, sem sandálias. Isto é, Jesus exigiu dos discípulos que fossem anunciar o reino de Deus sem nenhuma segurança humana, que eles fossem simplesmente na força da segurança da palavra daquele que os enviava. Ide. O trabalhador é digno do seu salário. Que vocês não tenham nada sobre vocês que pese ou impeçam a missão de acontecer. Jesus foi muito exigente. E o evangelho de hoje, notem aí que há uma lacuna. Ele vai do 1 ao 12 e depois ele pula e vai do 17 ao 20. Por quê? Porque no meio aí, se você for no evangelho de Lucas, você vai encontrar uma passagem que não tem nada a ver com isso. Nós sabemos o antes da missão e nós sabemos o depois da missão. O que nós não sabemos é o que aconteceu durante a missão, porque o texto que está do 13 ao 16 narra um episódio sobre Herodes, que queria ver Jesus. Isso é um modo inteligente de dizer que os 72 discípulos propagaram tão bem Jesus e o reino, que a propaganda chegou dentro do palácio do rei, e diz que ele queria ver Jesus. E dizia, mas quem é esse? João Batista eu matei. E esse quem é? Os discípulos voltam. Jesus os mandou cheio de exigências. Não esqueçam disso. Nem bolsa, nem saco, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Várias exigências Jesus colocou. Além do que Jesus disse, eu vos mando como cordeiro no meio de lobos. Jesus sempre jogou limpo com os discípulos. Nunca prometeu sucesso, poder e vida fácil. Mandou os discípulos e eles sabiam que iam encontrar o quê? Dificuldades. Que eles não iam encontrar braços abertos, sorriso na cara para os receberem. Não. Eles sabiam muito bem que iam encontrar na missão dificuldades. Mas eles voltam de que maneira? Os 72 voltaram muito contentes. Por quê? Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Ficaram entusiasmados com essa história de botar capeta para correr. Não tinha demônio para eles. E voltaram entusiasmados, contentes, dizendo, eles se submetem ao teu nome. E aí vem Jesus, pega um balde de água fria e joga em cima dos caras. E tinha que ser. Para que eles não pautassem o êxito da missão com a expulsão do demônio. Isso é só um detalhe da missão e não é o mais importante. Aí vem Jesus e diz o que para eles? Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Por quê? Porque Jesus está com eles? Não. Porque eles estão com Jesus. É muito diferente. Além disso, Jesus diz, nem cobra nem escorpião. Que ninguém pense aqui que os discípulos eram loucos de ir lá segurar cobra ou segurar escorpião. Jesus estava dizendo o quê? Que tudo aquilo que age contra os planos de Deus não tem sucesso. Era isso que Jesus estava dizendo. Que esses animais peçonhentos não podem atingir o plano de Deus. E aí Jesus completa o banho de água fria quando diz, contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Não é esse o motivo da alegria. O motivo da alegria é este, os vossos nomes estão escritos no céu. Vocês são eleitos, por isso vos enviei como cordeiros no meio de lobos. Qual é o ensinamento para mim e para você hoje desta leitura? Quem de nós aqui, de fato, planeja a sua vida e submete os seus planos a Jesus? Primeiro a gente planeja, primeiro a gente acha o que quer,
acha o que pode ser, acha o que pode acontecer, e depois a gente vem e reza para Jesus para que Ele faça aquilo que a gente planejou. É a total inversão. Não é Jesus que tem que realizar meu projeto de vida. Eu é que tenho que realizar o projeto dele para a minha vida. É bem diferente. Não sou eu a exigir de Deus que Ele se submeta aos meus planos, aos meus planejamentos, às minhas estratégias. Mas sou eu e você que devemos entrar na dinâmica do seu plano de salvação. E tudo aquilo que eu pensar, quiser e procurar fazer, só terá êxito se for de acordo com o plano de salvação de Deus para a minha vida e para a tua. Do contrário, nós até podemos ter sucesso na vida humana. E aí vem Jesus e nos dá uma outra rasteira, um outro balde de água fria e diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Todos nós podemos ter muito êxito nessa vida, mas se esse êxito na nossa vida não for o êxito do plano de Deus na nossa vida, depois que acabar essa vida já era. Você não vai ter o que apresentar diante de Deus. Você vai apresentar o quê? Os teus planos. E Ele vai dizer: não te conheço, nem fiz parte disso aí. Trazendo este evangelho para a nossa realidade. Jesus tinha certeza que não ia dar conta sozinho do recado. Quis contar com 72 discípulos. Hoje a messe continua grande e os operários continuam poucos. Se vocês ficarem esperando somente de nós padres, eu tenho pena de vocês. Porque nós padres não damos conta. Não damos e não daremos conta da missão. Ele quer contar com cada um, com cada batizado. Eu e você estamos convocados por Ele para a missão. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a messe. E muita gente sempre interpretou isso como se fosse o único pedido para que Deus mandasse padre e freira para dentro da igreja. Não. Mas é o pedido no qual Deus compromete cada batizado com a missão. E é isso que a gente vai pedir a Jesus, para que a messe de Deus não seja desperdiçada. Porque quem já participou de uma colheita sabe muito bem que se não colher rápido, pode se perder. O trigo, a soja. Hoje a gente conta com máquinas, mas no passado não. E na igreja nunca existirão máquinas para a colheita de Deus. Existirá sim o compromisso de cada batizado com a sua fé e com a fé da igreja. A gente não pode ficar contando só com padre, só com bispo, só com freiras. Não, Jesus quer contar com cada um, com o testemunho de cada um. E o testemunho é eficaz, não porque nós somos bons, mas porque nós estamos deixando Deus agir na nossa vida. Esse é o diferencial. Paulo, já no fim da vida, olha o que ele diz: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Vamos aprender a submeter a Jesus os nossos planos. Vamos aprender a colocar diante de Jesus nossos projetos e saber, inclusive, recuar quando a gente se der conta de que está buscando fazer alguma coisa que não faz parte do seu plano de salvação para a gente, muito menos para a nossa família e para a nossa igreja. E vamos apoiar todas as iniciativas da nossa igreja, a fim de que o reino de Deus aconteça entre nós.